Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Então vamos começando mais uma videoaula sobre o budismo. E vou deixar para vocês aí nos materiais complementares os slides para que vocês possam acompanhar e também alguns vídeos. Eu vou comentar sobre eles ao longo desse encontro. Então, o que é o budismo, né? O budismo pode ser uma religião. Em algumas linhas do budismo, ele se configura mais como uma religião com rituais, com toda a sua simbologia e com a espiritualidade, né? São os elementos marcantes de uma religião. Mas pode ser também uma corrente filosófica, uma filosofia de vida, né? Como muitos afirmam, que está presente em todas as partes do mundo, sobretudo nessa dimensão de corrente espiritualizante, no sentido de prática de vida, ok? De filosofia de vida. Está tão presente que hoje, em algumas igrejas, até mesmo cristãs, faz-se o uso da meditação, da yoga, práticas respiratórias, que são uma série de atitudes religiosas, né, ou comportamentais do budismo. Nós temos também o pensamento budismo muito marcante e presente dentro das artes marciais que estão por aí, né, do judô, do taekwondo, dentro do karatê. Então, de certa forma, nós temos alguma presença do budismo também aqui no Brasil. E é uma presença forte também no mundo da literatura. Existem muitos autores, entre eles Dalai Lama, com seus best-sellers, né, suas grandes vendas, que trouxeram o budismo, né, ou divulgaram o budismo para o mundo ocidental. Então nós temos aí o budismo como uma religião, ou o budismo como uma corrente filosófica de vida, ok? Como surge o budismo? Então o budismo surge a partir do Siddhartha Gautama, que foi um nobre, segundo a lenda, lá do século 6 a.C., que vivia dentro de um palácio. Ele era um príncipe. E um dia, né, há muitas tradições, muitas histórias, ele sai desse palácio. Alguns dizem que ele cai do muro, outros dizem que ele encontra a porta aberta. O que interessa é que ele passou uma vida fechado no palácio, recebendo do bom e do melhor. E o seu pai cuidava tanto dele para que ele não tivesse contato com as dores do mundo, com a morte, com o sofrimento, as doenças. Então ele foi enclausurado, né? Ele foi fechado, limitado a não perceber o que seria o mundo real. Bom, um dia, saindo do palácio, caindo do muro ou encontrando a porta aberta, ele caminha pela sua região, pela sua vila. E ali ele descobre as 4 grandes verdades sobre a existência. É todo um processo, né, gente? Ele se encontra, então, com alguém que está caído, doente, né, à beira do caminho, e ele descobre a verdade do sofrimento. Depois ele encontra alguém caminhando e chorando, e ele descobre a segunda verdade, a origem do sofrimento. Depois ele encontra uma pessoa que está moribunda, né, prestes a morrer, e ele encontra o caminho que leva à cessação do sofrimento. E depois ele vê um grupo de pessoas carregando uma pessoa morta. E ele encontra, então, a verdade da cessação do sofrimento. São as 4 verdades, então. A primeira, a verdade que a vida é sofrimento. Segundo,
há uma origem para todo sofrimento. Terceiro, há um caminho que leva à cessação, ao fim do sofrimento. 4, há, enfim, a cessação do sofrimento. Bom, como ele encontra nessas pessoas e como ele faz esse processo de interpretação da sua existência é bastante interessante, porque ele relaciona esse processo de existência à dor e ao sofrimento. Por isso, o budismo vai ser uma religião ou vai ser uma corrente filosófica que busca a ausência do sofrimento, cessar o sofrimento e compreender por que a nossa existência, então, ela é permeada, né? Ela é embebida do sofrimento, né? Então, seria uma forma de superar esse sofrimento, e essa superação viria, então, por meio da meditação e da compreensão da existência da vida. Por isso, para eles, né, para os budistas, é muito importante a meditação para se alcançar o nirvana. A gente falava do nirvana no encontro passado, sobre o hinduísmo, né? Então, o nirvana, que para o hinduísmo seria o estado máximo da atenção e da compreensão, né, do universo, o estado de leveza, de superioridade, para o budismo também é da mesma forma um estado de conhecimento, mas aqui tem um toque muito especial no budismo, que é uma bem-aventurança, ou que seria uma alegria eterna, pelo afastamento da realidade existencial. Então, o nirvana seria um momento de graça, né, na nossa linguagem, um momento de alegria, de bem-aventurança, em que a pessoa ela sai dessa existência e ela alcança a luz. Por isso, Buda, que vai alcançar o nirvana, e será o primeiro a alcançar o nirvana segundo o budismo, ele é chamado de o iluminado, aquele que alcançou, então, a superação do sofrimento, dos males próprios da existência terrena. O Buda, né, ele ensina pra gente no próximo slide que, então, a libertação para o sofrimento, que causa todos os males, né, seria um caminho de meditação por meio da yoga e por meio da meditação. Então, o que eu falava no comecinho aí para vocês. Hoje nós temos aí muitos grupos, né, alternativos, religiosos, grupos de meditação, de yoga, né? Nós temos até mesmo dentro de algumas correntes cristãs, grupos de prática de meditação, de respiração, de postura. Então, tudo isso aí é uma influência do budismo sobre a nossa prática de vida. Claro que existe a meditação monástica lá, né, dos monges, na época dos padres da igreja. Temos aí monges, né, em mosteiros por todo o Brasil também com a sua meditação, mas seria uma meditação a partir da palavra de Deus silenciosa. Já a meditação budista é uma meditação de cura interior, de libertação e de desligamento da realidade. Aqui está a diferença. Então, para o cristianismo, sobretudo para a linha monástica, os monges, seria a Lectio Divina, uma contemplação da vida espiritual a partir da realidade, né, a leitura da palavra de Deus, iluminada pela palavra de Deus. E já para Buda e para o budismo, a yoga ou a meditação seria uma forma de se deslocar dessa existência, de alcançar a luz por alguns instantes e sair desse mundo, dessa realidade. Nirvana significa o plano mais alto da consciência, onde o ser está livre do mundo físico. Então guardem isso, tá? No budismo nós temos essa ideia de desligamento da realidade física e da existência. Por quê? Estar apegado ou preso à existência e à realidade física material, o mundo físico material, é apenas um caminho para a dor.
Então é preciso buscar outros caminhos, né? Do plano de vista moral, né, do plano de vista da prática, da conduta do budista, fala-se do caminho do meio, que seria o caminho do não extremismo. Tudo que é demais vai pender a balança para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então o ideal seria o equilíbrio em todas as atitudes. Gente, isso aí lembra um pouquinho, 2 séculos depois, lá no ano 380, né, 350, os ensinamentos de Aristóteles, lembram? O caminho do meio de Aristóteles. Pois é, alguns autores vão falar de influências, talvez da linha budista e também por causa de Alexandre Magno, que vai até a Babilônia, né, até as portas da Índia, e que talvez teria trazido alguma influência para o Aristóteles. Para Aristóteles, o caminho do meio ele é racional, é a busca da virtude, ligada à concepção da polis, ou seja, ligada à existência. Para o budismo, esse caminho do meio é uma forma de evitar as dores da existência. Próximo slide, temos lá religiões pelo mundo, então, nesse gráfico, né, do mapa mundi, nós temos algumas cores e queria chamar a atenção ali para a cor amarela. Então vejam, a grande concentração de budistas, quase 500 milhão de budistas, estão ali nesses países, né? Coreia do Sul, Vietnã, Sri Lanka, Myanmar, China, né? Alguma parte ali da Índia. Temos ali a famosa região do Tibete, né? Que é um dos polos intelectuais do budismo, né? E também de práticas budistas. Nós temos os monges do Tibete. Se for procurar aí os vídeos na internet, você vai ver bastante. Que influenciou muito também a nossa cultura, né? Inclusive cultura nerd aí. Veja lá o Batman Begins, né? Onde que o Batman vai se formar como ninja? Né? Qual o ensinamento que ele vai receber? Veja aí o Doutor Estranho, né? Aquele grande doutor, Doctor Strange, depois de um acidente, ele procura uma cura. Onde que ele vai procurar essa cura e onde que ele vai conseguir os poderes, né, e a compreensão dos planos da existência. Ou seja, Doctor Strange, ele mostra muito bem isso. É um personagem ligado a valores materiais, que era rico, né, e que achava que seu poder estava nas mãos. Então ele fazia ali cirurgias, né, que só ele conseguia fazer. Ele achava que eram as mãos dele que faziam isso. E ele recebe então a libertação da existência do plano físico e passa a criar, né, ou modular aí, outros poderes, né? Mesma coisa o Batman, né? O Bruce Wayne, que estava lá com suas dores, né, a sua vingança, o seu remorso, né, todos os sentimentos ruins pela morte dos pais, e ele vai encontrar a superação enfrentando a sua própria dor e seus próprios medos. Um desses medos, né, é a figura do morcego. Ele usa essa figura do morcego para superar o medo que ele tinha físico do morcego e se torna então um arquétipo, né, uma figura muito superior ao medo físico, sendo um medo espiritual, né, para os seus inimigos, etc., né? Essa função então explorada por ele, né, a ideia do medo, do sofrimento que o Bruce Wayne explora para, sendo humano, né, ser capaz de combater qualquer tipo de arqui-inimigo, inclusive um dark side da vida, né? Bom, crença, né? O budismo também acredita na reencarnação, como o hinduísmo. O hinduísmo, ele se baseia na lei do Dharma, na lei do Karma, a gente falava na semana passada. E assim, no hinduísmo há um fatalismo muito grande. Então a pessoa ela morre e ela pode ter feito muita coisa boa na vida, ela pode cair num sistema de castas, virar um pária, um dalit, né? E sem merecimento de causa, sem merecimento e sem punição. Simplesmente o Dharma, ele volta a sua energia, o seu destino,
e fatalmente a pessoa ela pode se reencarnar num animal, num macaco, num, sei lá, num grilo, né? Já no budismo, né, há reencarnação em animais também, mas eles espiritualizaram muito mais o sentido da reencarnação. Então vejam ali no próximo slide, em crença, vocês vão encontrar uma roda. Essa é chamada roda de Samsara. Os hindus, o hinduísmo também acredita nessa roda, eles acabaram adotando esse sistema de compreensão budista, mas a origem está mais ligada ao próprio budismo, tá? Então, se vocês procurarem a descrição dessa roda, né, os detalhes dessa roda na internet, vai ter muita coisa interessante. Ali no centro, olha, tem os animais, né, o que eles representam. Depois vai ter ali representações ao redor do centro, que seria a própria roda. Então tem 6 planos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E segundo o budismo, essa roda de samsara, ela é energizada pelo Dharma. O Dharma, que seria a energia que move as dimensões, né, da reencarnação. E aí tua alma cai nessa roleta com o teu karma. O teu karma seria a marca da tua alma. Né? Lembra que eu falava semana passada, como se tivesse uma mochila e durante a tua vida você vai colocando pedras nessa mochila, ou vai colocando penas nessa mochila, né? Então, conforme o teu peso, você cai nessa roda. Pensa numa roleta de cassino, tá? Só que, para o budismo, o que você fez aqui na Terra, né, a tua intenção, ela é importante. Para o hinduísmo, a tua intenção não é tão importante. Embora você queria ser uma pessoa boa, os deuses vão girar a roda e você vai cair onde eles querem. Para o budismo, o teu futuro, o teu destino está concentrado na tua ação. Então, essa roda de samsara seria uma roda da fortuna, uma roda do destino, onde as reencarnações, né, elas vão ser distribuídas. Para se reencarnar, isso não se faz um toque de caixa, né? Então, teria um tempo de preparação. Um tempo em que as pessoas ficam nessas existências ou ciclos de samsara. Então, nessas 6 partes de samsara, né? Nós temos lá o inferno, que seria o mundo da dor, do sofrimento, né? O mundo do frio, o mundo do medo. O segundo seria o mundo dos fantasmas famintos, que seria o mundo onde as pessoas se devoram o tempo todo, né? Devoram até mesmo a carne morta. Depois o mundo dos animais, que é o mundo da total ignorância, o mundo da caça, da perseguição. Depois o mundo de Asura, ou demônios belicosos, né? Seria o mundo dos guerreiros. É um mundo onde a pessoa cai e ela está em constante guerra consigo e com os outros. O penúltimo é o mundo do ser humano. O mundo do ser humano é o mundo das emoções. Não há razão também, né, como no mundo dos animais, mas aqui as pessoas estão o tempo todo loucas, ou gritando, ou chorando, e não se compreendem. E o último é o mundo do Buda, ou dos deuses, o mundo da bem-aventurança, o mundo da iluminação, que seria o próprio mundo do Nirvana. Então, a pessoa morre, ela vai para a lei do Dharma, que é a roda de samsara, ela traz consigo o seu karma, que é a sua marca, a registrada, o que ela fez na vida, e ela vai passar um período nesse ciclo. E ela vai cair numa dessas dimensões e ela vai se preparar para se reencarnar. Conforme esse tempo de preparação, se ela superar aí, né, por exemplo, a fome, né, no mundo dos animais, dos fantasmas famintos, ou superar a violência, né, no mundo de Asura, ou ela conseguir manter-se em nirvana sem se despertar, né, no mundo da bem-aventurança, então ela vai ter uma reencarnação
como uma premiação a partir desse ciclo das existências. Eu gosto muito de um desenho que eu assistia lá em 93, 94, que era o desenho dos Cavaleiros do Zodíaco, né? O Saint Seiya. Vocês devem conhecer. Vou mostrar aqui um negócio para vocês. Vamos lá. Nossa, ele fechou bem que eu não consigo abrir aqui. Pedir ajuda. Não consigo abrir uma sacola. Então, vocês vão encontrar aí, enquanto eu abro a minha sacola, vocês vão encontrar 2 vídeos e eu quero que vocês assistam. São vídeos do Chakra de Virgens, né? Olha o que eu tenho aqui. Tadã! 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 Então, são bonecos, né? Que quando eu era criança eu era doido por isso aqui. Olha só. E a gente monta as armaduras, né? E eu aprendi muito sobre mitologia nórdica, mitologia grega, a partir desses desenhos aí, dos Cavaleiros do Zodíaco. Olha que bacana, os brinquedinhos. Né? Bom, isso aqui foi minha infância, né? Eu guardo isso com muito carinho. E nesses vídeos aí que eu vou colocar para vocês aí do Chakra de Virgem, nós temos 2 cenas. Quero que vocês assistam a primeira cena, que é o Shaka enfrentando o Ikki de Fênix. O Shaka, ele é o cavaleiro de Virgem, ele é o cavaleiro de ouro. Ele é um dos mais importantes cavaleiros. E segundo todos os outros cavaleiros, ele seria o mais próximo de Deus. Então isso aí desperta um medo em todos os cavaleiros, né? Ele tem essa fama. E esse cavaleiro, ele lança um golpe. O nome do golpe é o Ciclo das 6 Existências. Gente, ele controla a roda de Samsara. Assistam que vale a pena. E o segundo vídeo que está ali é o diálogo do Shaka de Virgem com Buda. Então, o Shaka está enfrentando o mundo de Hades, está enfrentando cavaleiros de ouro que venderam sua alma para Hades. E ele está prestes a perder a batalha. Está enfrentando vários cavaleiros, 3 cavaleiros de ouro como ele, que é de ouro ao mesmo tempo. E ali ele tem um diálogo sobre a morte. Assistam que vale a pena. Vocês vão compreender como que para o budismo tem-se essa impressão de que a vida é passageira, tudo é fugaz, tudo se perde. Né? O que interessa é o eterno retorno, o que interessa é estar preparado para a morte, para poder enfrentar esse ciclo das 6 existências e poder ter uma nova reencarnação, uma nova iluminação. Então, na sequência, tem aí, né, a população budista no mundo, então 500 milhão, mais ou menos, né? No Brasil, não chega a 250 mil pessoas, segundo o último censo, mas como disse para vocês, talvez 1 milhão ou mais de 1 milhão, 4 vezes mais que esse número, são pessoas que conhecem um pouco do budismo e que talvez adotam o budismo como prática de vida. Que leem Dalai Lama, né, o Chopra, que leem alguns livros de budismo e gostam, né? Hoje mesmo tem a monja Coen, que aparece muito aí no YouTube, né? Ao lado do Leandro Carnal, Sérgio Cortella. Procurem aí a monja Coen. E tem gente que todo dia de manhã assiste os vídeos dela e leva seus ensinamentos para a vida cotidiana, né? Livros sagrados, vamos lá para frente. Então, Pali, que é uma língua da Índia antiga, né? Foi escrito, compilada, né? 84 mil ensinamentos de Buda. Então, veja na representação, isso aqui é um mosteiro na Coreia do Sul, né? Estão em tábuas de argila, né?
E seriam as 3 cestas, então 3 cestas, ou seja, ensinamentos para se carregar. Uma cesta você pega com uma sacola e carrega, leva, né? Não fica só na igreja, no templo, você leva para a família, leva para o trabalho, leva para a vida, leva para as artes marciais, por exemplo, né? Então tem lá, o primeiro deles é o Vinaya, que seria a moral, conduta, Sutta, que são os discursos, né, a filosofia do Buda, as parábolas, as histórias, né? E por último, esse Abhidhamma, eu não sei se fala assim, que é o mais filosófico e que traz mais as concepções aí sobre Roda Samsara, o Dharma, o Karma, talvez mais religioso do que filosófico, tá? Então, Buda e seus ensinamentos, tem lá o Chopra, né, um livro bastante famoso, que fala a história do Buda. Esse livro eu recomendo para leitura, tá? Vale a pena. Como também recomendo o Dalai Lama, que é muito interessante, tem muitos livros bons, né? Dá para aplicar também muita coisa aí, né, dentro da nossa vida religiosa cristã, para quem é cristão, né? E o que são, né, essas verdades, então, que eu estava lá? A verdade é que a vida é sofrimento, então tem que se evitar o sofrimento. O sofrimento tem suas origens, né, nos desejos, na ambição, na vontade. Então deixe de ter vontade, deixe de ter ambição, deixa de desejar, porque é o desejo, essa ambição, que provoca em você a ansiedade. 3. É possível eliminar o sofrimento se forem eliminados os apegos, né? 4. Para eliminar o sofrimento é preciso seguir o nobre caminho óctuplo. Então, próximo slide, estão lá os 8 caminhos de Buda. Então, compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, então, contra a corrupção, né, por exemplo, o roubo, esforço correto, atenção correta, concentração correta. Então, procurem, né, leiam mais sobre isso, na internet está cheio de material sobre isso, leiam mais sobre isso que vale a pena. E a representação desses 8 caminhos, ou caminho óctuplo, na roda. Então, um dos símbolos do budismo pode ser o Buda. Tô aqui, né? Tchau, Buda. Tchau para vocês. Ou pode ser a roda, porque lembra a roda samsara, mas veja, essa roda tem 8 pontas, né? E essas 8 pontas são os 8 caminhos da ação correta, fala correta, pensamento correto, né? Acima dessas 8 rodas, 8, não sei lá o que falar isso, mas dessa roda com 8 pontas, né? Nós temos aí a flor de lótus, né? Também aqui tem 8 pétalas. E o lótus, lembra? Representa o berço, a habitação dos deuses, né? O lótus é a simetria perfeita, é o equilíbrio perfeito. A lótus é a flor mais bela, a mais leve entre todas, né? Então, ela está ligada também à representação do budismo. A flor de lótus é um dos muitos símbolos do budismo, significa pureza espiritual, né? Buda está sentado sobre a flor de lótus. Nas representações de Buda, conta-se a história que ele ficou anos fazendo jejum e tentando alcançar o nirvana debaixo de uma árvore. Ele sofreu tentações, né? O demônio, um dos demônios apareceu para ele, e no dia que ele encontrou a iluminação, ele atingiu o nirvana, abriu-se debaixo dele uma flor de lótus, que o acolheu, o abraçou, né? Como se fosse uma bênção. Gente, eu vou parar por aqui, porque senão vocês vão desistir de assistir os meus vídeos, né? Fica um beijo para vocês, um abraço. Agora são 6h30 da manhã. Meu celular está marcando 4 graus. Fiquem na cama mais um pouquinho. Quando acordarem, assistam esse vídeo e façam as atividades. Prefiro que façam no caderno, para evitar cópia, etc, né? Façam no caderno, tá bom? E espero que esse vídeo tenha motivado você a descobrir um pouco mais sobre o budismo. Então, um beijo para vocês aí. Até mais!